Você já sentiu como se culpa, medo ou dúvida controlassem secretamente sua vida? E se as coisas que mais o seguram fossem também a chave para sua maior força? Neste vídeo, exploraremos o conceito de sombra de Carl Jung e mostraremos como abraçá-la pode levar à verdadeira liberdade emocional e desbloquear todo o seu potencial. Você também aprenderá como superar as forças ocultas que podem estar segurando você. Mas primeiro, quem foi Carl Jung? Ele foi um famoso psicólogo conhecido por seu trabalho inovador sobre a mente e o espírito humanos. Jung disse que todos carregam uma sombra, e quanto menos ela é incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é. Em outras palavras, quanto mais ignoramos nossa sombra, mais ela nos afeta de maneiras que nem percebemos. Essas partes ocultas frequentemente influenciam nossos comportamentos e emoções, fazendo-nos sentir presos ou desconectados de quem realmente somos. Ignorar a sombra pode levar a problemas sérios. Você pode começar a culpar os outros por coisas que, na verdade, são parte de você mesmo. Isso é chamado de projeção e cria conflitos nos relacionamentos, fazendo-nos sentir desconectados de nosso verdadeiro eu. Fique comigo porque, no final, você saberá como superar o que tem controlado você secretamente. Não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar abaixo sobre qual parte da sua sombra você está pronto para explorar. Reconhecer sua sombra é apenas o primeiro passo para a autocompreensão. É onde a verdadeira transformação começa. Mas e se os próprios traços que lhe disseram para esconder fossem, na verdade, a base de sua maior força? Sua sombra guarda um segredo poderoso que poderia mudar completamente como você vê a si mesmo e seu potencial. Carl Jung introduziu o conceito de sombra. Ele acreditava que essas partes ocultas de nós mesmos são moldadas pela família, sociedade e nossas experiências de vida. Desde jovens, aprendemos o que é aceitável e inaceitável, e começamos a afastar as partes de nós que não se encaixam nesses moldes. Isso é o que Jung chamou de sombra pessoal, onde guardamos os traços e sentimentos que suprimimos ou rejeitamos. Por exemplo, uma criança que é constantemente informada de que expressar raiva é errado. Com o tempo, ela começa a acreditar nisso e enterra sua raiva profundamente. Como adultos, eles podem lutar para ser assertivos ou ficar frustrados com pessoas que expressam livremente suas emoções. Mas aqui está a parte surpreendente. Se eles explorassem essa raiva enterrada, poderiam descobrir que ela contém a chave para uma assertividade saudável e para estabelecer limites, ferramentas cruciais para o sucesso e o bem-estar. Mas Jung também falou da sombra coletiva. Isso se refere aos aspectos ocultos de grupos inteiros ou culturas, como medos sociais, preconceitos ou vieses. Por exemplo, uma cultura que celebra a dureza pode suprimir a vulnerabilidade, tornando difícil para as pessoas expressar suas emoções ou formar conexões genuínas. Tanto as sombras pessoais quanto as coletivas nos influenciam todos os dias. Alguém que esconde sua vulnerabilidade pode se tornar defensivo quando criticado. Ou uma pessoa que enterrou sua criatividade pode sentir inveja de outros que abraçam seus talentos artísticos. Essas partes ocultas de nós mesmos moldam como reagimos ao mundo, muitas vezes sem nem percebermos. Mas aqui está a boa notícia. Entender sua sombra é o primeiro passo para recuperar as partes de si mesmo que você perdeu. Apesar do nome, a sombra não é algo a ser temido. Ela contém um imenso potencial. Se deixada ignorada, pode criar barreiras que o impedem de se tornar quem você realmente é. Mas quando você a explora, descobre forças e talentos que não sabia que tinha. Uma forma como a sombra se manifesta é através de gatilhos emocionais. Se você sente uma forte reação à confiança de alguém, por exemplo, pode ser um sinal de que você enterrou seu próprio desejo de ser confiante. Esses gatilhos emocionais são como pistas guiando você para o que está escondido em sua sombra. Jung ensinou que a sombra contém tanto traços negativos quanto positivos. Ela abriga instintos naturais, criatividade e insights valiosos. Isso significa que a sombra não é algo a ser temido, mas uma parte incompreendida de nós, esperando para ser explorada e abraçada. Fique atento, porque nas próximas partes, mergulharemos no trabalho com a sombra
o processo de descobrir e reclamar as partes ocultas de nós mesmos. Isso envolve explorar nossas emoções, identificar gatilhos e refletir sobre as qualidades que suprimimos. O trabalho com a sombra nos ajuda a construir maior autoconsciência, resiliência emocional e viver uma vida mais autêntica. Ao aprender essas técnicas, você desbloqueará forças ocultas e se alinhará mais de perto com seu verdadeiro eu. À medida que começamos a explorar nossas sombras interiores, muitas vezes não percebemos como elas influenciam nossa vida cotidiana. Você já conheceu alguém e instantaneamente não gostou dessa pessoa por razões que não conseguia explicar? Carl Jung introduziu a ideia de projeção psicológica, que oferece uma explicação surpreendente para muitos dos conflitos que experimentamos. Ele disse uma vez: ainda atribuímos ao outro todas as qualidades malignas e inferiores que não gostamos de reconhecer em nós mesmos. Essa ideia poderosa mostra que as partes de nós mesmos que tentamos ignorar muitas vezes moldam como vemos os outros, levando a mal-entendidos e tensões. A projeção acontece quando inconscientemente colocamos nossos próprios traços ou sentimentos indesejados em outra pessoa. É um mecanismo de defesa que nos ajuda a evitar lidar com partes de nós mesmos que nos deixam desconfortáveis. Ao projetar essas qualidades nos outros, nos distanciamos das coisas que não queremos enfrentar dentro de nós. Por exemplo, pense em uma vez em que a arrogância de um colega realmente o incomodou. Você pode rapidamente julgá-los como egocêntricos ou desdenhosos. Mas aqui está a reviravolta. Sua forte reação pode, na verdade, ser um sinal de sua própria sombra. Talvez, sem perceber, você tenha enterrado seu próprio desejo de reconhecimento ou sucesso. Neste caso, o que você vê em seu colega pode ser um reflexo de algo escondido dentro de você mesmo. Reconhecer a projeção em sua vida cotidiana pode levar a insights importantes. Quando você sente fortes reações emocionais como frustração, julgamento ou inveja, é uma chance de refletir sobre seu próprio mundo interior. Esses sentimentos intensos são muitas vezes pistas apontando para partes de sua sombra que precisam de atenção e cura, mas tornar-se mais consciente de nossas projeções pode transformar a forma como nos relacionamos com os outros. Em vez de reagir com crítica ou defensividade, podemos fazer uma pausa e perguntar: o que esta situação revela sobre mim? Essa mudança de pensamento nos ajuda a construir relacionamentos mais autênticos e compassivos, porque percebemos que nossas percepções são muitas vezes moldadas por nossas próprias questões não resolvidas. E identificar projeções leva tempo, autoconsciência e talvez um pouco de paciência. Pense na última vez que alguém, talvez seu cônjuge, seu filho ou até mesmo um dos pais, realmente o irritou. Em vez de apenas reagir, faça uma pausa por um momento e pergunte a si mesmo: o que estou vendo neles que posso estar evitando em mim mesmo? Essa simples mudança de pensamento pode abrir a porta para uma compreensão mais profunda de si mesmo e pode revelar partes de você tem escondido por anos. Ao fazer isso, você não apenas entenderá melhor suas próprias emoções, mas também melhorará seus relacionamentos com as pessoas mais próximas a você. Mas também é importante lembrar que a projeção nem sempre é negativa. Sua sombra pode conter traços positivos que você escondeu devido a pressões sociais ou medos pessoais. Por exemplo, você pode admirar a criatividade ou coragem de alguém, sem perceber que essas qualidades também estão dentro de você, apenas esperando para serem abraçadas. Reconhecer essas projeções positivas pode ajudá-lo a recuperar suas forças e usá-las com mais confiança. Trabalhar com projeção e integrar sua sombra é uma jornada contínua. Como Carl Jung disse, somente o homem que atravessa essa escuridão pode esperar fazer qualquer progresso adicional. Este processo exige coragem e paciência, mas as recompensas são profundas. Ao confrontar suas projeções e abraçar as partes de si mesmo que você escondeu, você desenvolverá uma autoconsciência mais profunda, resiliência emocional e relacionamentos mais genuínos. A jornada através de nossa escuridão interior muitas vezes nos leva a lugares inesperados de luz. E se eu lhe dissesse que seus traços mais sombrios, aqueles dos quais você se envergonha, são na verdade a chave para desbloquear seu maior potencial?
Isso inverte a maneira como normalmente pensamos sobre crescimento pessoal. Carl Jung acreditava que as partes de nós mesmos que escondemos não são apenas cheias de falhas, mas também contêm traços poderosos como criatividade, confiança e assertividade. O conceito de sombra de Jung nos convida a nos ver de maneira diferente. Em vez de ver a sombra como uma coleção de fraquezas, podemos começar a vê-la como um poço de potencial inexplorado. Essa mudança de perspectiva nos ajuda a abordar o trabalho com a sombra com curiosidade e abertura, em vez de medo ou julgamento. Tome a assertividade como exemplo. Em muitas culturas, especialmente para as mulheres, ser assertivo às vezes é visto como negativo, como ser muito insistente ou ousado. Então as pessoas frequentemente suprimem essa qualidade, escondendo-a em sua sombra. Mas quando a assertividade é trazida para fora da sombra, ela se torna uma força valiosa. Ela nos ajuda a estabelecer limites saudáveis, defender a nós mesmos e perseguir nossos objetivos com confiança. A criatividade é outra qualidade que frequentemente fica enterrada na sombra devido a pressões sociais ou medos pessoais. Uma pessoa que sente que não pode seguir seus sonhos artísticos devido a preocupações práticas pode se sentir frustrada ou insatisfeita. Mas quando eles abraçam sua criatividade, desbloqueiam um poço profundo de inovação e autoexpressão que traz riqueza às suas vidas. Jung acreditava que, ao integrar essas partes ocultas de nós mesmos, podemos alcançar algo que ele chamou de integridade psicológica. O verdadeiro crescimento pessoal não vem de rejeitar ou esconder aspectos de quem somos, mas de abraçar e trabalhar com todas as partes de nossa psique. O objetivo é se tornar a versão mais completa e autêntica de si mesmo. Mas, é claro, esse processo nem sempre é fácil. Jung disse uma vez: a sombra é um problema moral que desafia toda a personalidade do ego, pois ninguém pode se tornar consciente da sombra sem um esforço moral considerável. Em outras palavras, fazer o trabalho com a sombra é difícil. Significa enfrentar partes de nós mesmos que ignoramos ou enterramos por muito tempo. Pode ser desconfortável, até assustador, mas as recompensas valem a pena. E ao recuperar as qualidades positivas escondidas em nossa sombra, desbloqueamos novas fontes de força, criatividade e resiliência. Esses traços nos ajudam a navegar pelos desafios da vida com mais flexibilidade e autenticidade. Nos tornamos mais bem equipados para lidar com as dificuldades porque podemos extrair de toda a gama do que somos. Mas se você está se perguntando como começar a identificar e recuperar seus traços positivos da sombra, aqui está um exercício mais simples. Pense em alguém que você admira, ou até sente inveja. Que qualidades eles têm que se destacam para você? Agora, pergunte a si mesmo se esses traços podem existir dentro de você também, mas de forma oculta ou subdesenvolvida. Refletir sobre isso pode lhe dar insights valiosos sobre sua sombra e apontar áreas onde você pode crescer. Outra maneira de descobrir sua sombra é prestando atenção às suas reações emocionais. Quando o comportamento de alguém desencadeia uma forte resposta positiva ou negativa em você, pergunte a si mesmo o que essa reação pode revelar sobre suas próprias qualidades ocultas. Muitas vezes, os traços aos quais reagimos mais são aqueles que enterramos em nossa sombra. Lembre-se, o objetivo não é eliminar a sombra. Ela é uma parte natural de quem somos. Em vez disso, o objetivo é desenvolver uma relação consciente com ela. Ao entender e trabalhar com sua sombra, você pode aproveitar sua energia para o crescimento pessoal e autoconsciência. Esta jornada leva a uma vida mais equilibrada, resiliente e realizada. O que é preciso para enfrentar seus medos mais profundos, aqueles que você enterrou tão fundo que mal os reconhece? Porque, embora o trabalho com a sombra prometa crescimento pessoal profundo e realização, a jornada pode ser desafiadora. Muitas pessoas se afastam quando as coisas ficam Muitas pessoas se afastam quando as coisas ficam desconfortáveis. Mas e se esse desconforto for, na verdade, a chave para desbloquear uma maior autoconsciência e forças ocultas? O que poderíamos descobrir se enfrentássemos nossos medos mais profundos? Carl Jung acreditava que simplesmente entender a sombra não é suficiente. É preciso coragem moral para enfrentá-la. Ele disse: tornar-se consciente dela
Envolve reconhecer os aspectos sombrios da personalidade como presentes e reais. Em outras palavras, o trabalho com a sombra nos pede para confrontar as partes de nós mesmos que há muito evitamos ou negamos. Muitas vezes o primeiro passo é a resistência. Nossas mentes naturalmente nos protegem de qualquer coisa que pareça ameaçadora, e a autorreflexão pode ser intimidante quando desafia a forma como nos vemos. Mas esse desconforto é, na verdade, um sinal. Significa que você está perto de algo importante, algo que precisa de cura e integração. O trabalho com a sombra requer tanto coragem quanto gentileza. É preciso coragem para enfrentar as partes de si mesmo que são desconfortáveis ou contradizem a imagem que você quer manter. Ao mesmo tempo, é importante abordar essas descobertas com compaixão, não com julgamento. Quando você encontra essas partes ocultas com bondade, cria espaço para uma verdadeira cura e crescimento. No início, você pode experimentar emoções fortes como culpa, vergonha ou raiva. Mas em vez de ver esses sentimentos como obstáculos, reconheça-os como sinais apontando para áreas que precisam de atenção. Ao reconhecer essas emoções em vez de evitá-las, você abre a porta para a cura. A resiliência emocional é fundamental para o trabalho com a sombra. Significa aprender a lidar com verdades desconfortáveis, sem se sentir sobrecarregado. A meditação Mindfulness pode ser especialmente útil aqui. Ela permite que você observe seus pensamentos e sentimentos sem ficar preso a eles. Você começa a ver essas emoções subir e descer como ondas, sem ser arrastado por elas. Outra parte vital do trabalho com a sombra é deixar de lado o julgamento. Muitas vezes, os traços que escondemos são aqueles que a sociedade ou nossas experiências passadas nos ensinaram a rejeitar. Mas e se, em vez de condenar essas partes de si mesmo, você as abordasse com curiosidade? Essa mudança de perspectiva permite uma compreensão e cura mais profundas. É importante lembrar que o trabalho com a sombra não é um evento único, é um processo contínuo. Justo quando você pensa que descobriu uma camada de sua sombra, outra pode surgir. Jung chamou isso de um longo processo de negociação, significando que estamos em constante diálogo com nossa mente inconsciente, trazendo lentamente mais partes ocultas para a consciência. Se você é novo no trabalho com a sombra, é melhor começar pequeno. Em vez de mergulhar nas partes mais dolorosas de seu passado, comece examinando pequenas irritações ou julgamentos em sua vida diária. Esses pequenos momentos podem servir como portais para a sua sombra. À medida que você se torna mais confortável com o processo, pode explorar aspectos mais profundos de si mesmo. O diário é outra ferramenta poderosa para o trabalho com a sombra. Escrever lhe dá um espaço seguro para expressar pensamentos e sentimentos que de outra forma poderiam permanecer ocultos. Não se preocupe com a perfeição, apenas escreva livremente. Você pode começar a notar padrões ou temas recorrentes que fornecem insights sobre as partes de si mesmo que você tem evitado. Ter o apoio de um mentor pode tornar o trabalho com a sombra mais gerenciável. Um guia habilidoso pode oferecer ferramentas para ajudá-lo a navegar por emoções difíceis, fornecer perspectiva e apontar aspectos de sua sombra que você pode não ser capaz de ver por conta própria. E se eu lhe dissesse que uma caneta e um papel poderiam transformar sua vida? A sombra dentro de nós contém um imenso potencial para o crescimento pessoal. Mas como podemos acessá-la em nossa vida cotidiana? Você pode pensar que o trabalho com a sombra requer rituais complicados ou terapia cara. Mas e se apenas alguns minutos de autorreflexão todos os dias pudessem transformar completamente como você vê a si mesmo e o mundo? Carl Jung acreditava que métodos simples e práticos são fundamentais para trabalhar com a sombra. Não é suficiente apenas entender o conceito da sombra. Precisamos nos envolver ativamente com ela. Uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é através do diário. Escrever seus pensamentos ajuda você a mergulhar fundo em suas emoções e identificar partes de si mesmo que podem ter sido escondidas ou ignoradas. Tudo dentro de um espaço seguro e privado. Mas o diário da sombra não significa escrever frases perfeitas ou manter um diário detalhado diário. Trata-se de deixar seus pensamentos e sentimentos fluírem livremente para o papel. Essa expressão sem censura
ajuda você a notar padrões em suas reações ou comportamentos que podem ter passado despercebidos de outra forma. Para começar o diário da sombra, reserve um tempo todos os dias para escrever sem distrações. Concentre-se em momentos que desencadearam fortes emoções em você. Pergunte a si mesmo: o que exatamente me fez ficar chateado nesta situação? Por que reagi da maneira que reagi? À medida que você reflete sobre essas questões, pode descobrir partes de si mesmo que tem evitado ou negado. E a mindfulness anda de mãos dadas com o diário, porque ela ensina você a observar seus pensamentos e sentimentos sem julgamento. Ao permanecer presente no momento, você se torna mais consciente de quando está projetando emoções nos outros ou ignorando as suas próprias. Uma prática simples de mindfulness poderia ser fazer uma pausa algumas vezes ao dia para verificar como você está se sentindo, tanto mental quanto fisicamente. Exercícios de autorreflexão são outra ótima maneira de explorar sua sombra. Por exemplo, observe quando o comportamento de outra pessoa realmente o irrita ou frustra. Em vez de se concentrar apenas no que eles fizeram, volte-se para dentro e pergunte a si mesmo: o que estou vendo nesta pessoa que posso estar negando em mim mesmo? Essa simples mudança ajuda você a reconhecer partes de sua sombra que precisam de atenção. Jung enfatizou a importância de abordar o trabalho com a sombra com honestidade e autocompaixão. À medida que você descobre diferentes aspectos de si mesmo, é importante receber essas descobertas com curiosidade, não com crítica. O objetivo não é se livrar de sua sombra, mas entendê-la e desenvolver um relacionamento mais saudável com ela. Então, aqui está uma rotina diária fácil de trabalho com a sombra para começar. Inicie seu dia com alguns minutos de mindfulness, simplesmente prestando atenção aos seus pensamentos e emoções sem se apegar muito a eles. Ao longo do dia, faça pausas curtas para verificar seus sentimentos, especialmente quando algo desencadear uma forte reação. Então, à noite, passe cerca de 10 a 15 minutos escrevendo sobre seu dia, observando quaisquer insights ou padrões emocionais que surgiram. Mas se você experimentar resistência ou desconforto ao fazer esse trabalho, isso é perfeitamente normal. Muitas vezes significa que você está se aproximando de algo importante em seu subconsciente. Quando emoções difíceis surgirem, seja gentil consigo mesmo. Lembre-se de que é preciso coragem para enfrentar sua sombra. E cada pequeno passo que você dá é uma vitória no caminho para a autoconsciência e o crescimento. Mas por que certas histórias ressoam tão profundamente com as pessoas em todas as culturas e ao longo do tempo? Essas histórias podem revelar mais sobre nós mesmos do que percebemos. Mitos, livros e lendas agem como espelhos, refletindo as partes de nós mesmos que tentamos esconder, o que Carl Jung chamou de sombra. Um exemplo bem conhecido disso é O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Na história, o Dr. Jekyll cria uma poção que o transforma no Sr. Hyde, uma versão selvagem e maligna de si mesmo. Essa transformação mostra o que acontece quando tentamos suprimir os aspectos mais sombrios de nossa personalidade. A mensagem da história é clara: ignorar nossa sombra pode levar à destruição. Para nos sentirmos equilibrados, precisamos reconhecer e aceitar essas partes ocultas de nós mesmos. Então, por que essa história parece tão poderosa? Porque ela toca uma verdade universal: a batalha interna entre quem queremos ser e as partes de nós mesmos que rejeitamos. A tentativa do Dr. Jekyll de separar seus lados bom e mal falha, ensinando-nos que, em vez de eliminar nossa sombra, precisamos abraçá-la e trabalhar com ela para nos tornarmos inteiros. Mitos de todo o mundo também nos ensinam sobre a sombra. Tome como exemplo os personagens trapaceiros como Loki da mitologia nórdica ou o coiote das histórias nativo-americanas. Esses personagens muitas vezes incorporam o caos, a decepção e a travessura, qualidades que talvez não queiramos admitir que temos. No entanto, os trapaceiros também são agentes de mudança e crescimento. Ao estudá-los, podemos entender melhor como nossa própria sombra nos influencia e influencia o mundo ao nosso redor. Essas histórias perduram através das gerações porque tocam algo profundo dentro de nós.
Elas nos ajudam a explorar as partes de nós mesmos que podemos temer confrontar. Ao nos relacionarmos com as lutas desses personagens, podemos ver nossa própria sombra sob uma nova luz e entender as consequências de ignorá-la. Mas, ainda mais importante, muitas dessas histórias mostram o poder transformador de enfrentar nossa sombra. Muitos heróis em mitos e lendas devem confrontar as partes mais sombrias de si mesmos para ganhar sabedoria e força. Isso se alinha com a crença de Carl Jung de que a sombra não é apenas uma coleção de falhas. Ela também contém traços positivos como criatividade, insight e potencial inexplorado. Usar histórias e mitos pode ser uma ferramenta poderosa para fazer o trabalho com a sombra. Uma maneira é prestar atenção a quais personagens ou histórias evocam fortes emoções em você. Se uma história o afeta profundamente, ela pode estar refletindo algo em sua própria sombra. Refletir sobre por que uma história desperta tais sentimentos pode ajudá-lo a descobrir emoções, desejos ou comportamentos ocultos. Outro método é reformular a história de uma perspectiva diferente. Tente ver os eventos do ponto de vista do vilão. Entender seus motivos pode ajudá-lo a desenvolver empatia por eles e, por sua vez, reconhecer traços semelhantes dentro de si mesmo. Explorar sua sombra através de histórias oferece um caminho único e perspicaz para o autoconhecimento. Mas essas histórias não apenas nos ajudam a reconhecer as partes de nós mesmos que afastamos, mas também nos guiam para a compreensão de nossa própria psique. Ao nos envolvermos com essas histórias, damos passos significativos em direção à cura emocional e ao crescimento pessoal. Trabalhar em sua sombra pessoal não apenas ajuda você a crescer, mas também pode ajudar a curar o mundo ao seu redor. Carl Jung acreditava que a sombra não é apenas algo que cada um de nós carrega individualmente. É também algo compartilhado pela sociedade, chamado de sombra coletiva. Isso inclui as partes negativas de nossa cultura, como preconceito, violência e injustiça, que muitas vezes ignoramos ou não queremos lidar. Quando nós, como sociedade, evitamos lidar com nossa sombra coletiva, isso pode levar a resultados terríveis, como divisão, mal-entendidos e até crescente desigualdade. O que é pior é que essas ações prejudiciais são frequentemente justificadas como sendo para o bem maior. Para realmente curar, tanto como indivíduos quanto como sociedade, precisamos enfrentar esses aspectos sombrios nos níveis moral, político e espiritual. Jung acreditava que entender sua própria sombra pessoal é o primeiro passo, e a partir daí, cresce para abordar problemas sociais maiores. Pense desta forma. Quando você enfrenta seus próprios medos e preconceitos ocultos, você se torna mais consciente de como eles se conectam a questões maiores, como segurança econômica ou saúde. O crescimento pessoal não é apenas sobre você. Ele se espalha para como você trata os outros e como vê o mundo. Por exemplo, alguém que trabalhou seus próprios preconceitos estará mais propenso a notar e desafiar o tratamento injusto de outros em seu local de trabalho, desencadeando uma mudança positiva real. Mas enfrentar a sombra coletiva requer coragem. Significa confrontar verdades desconfortáveis sobre si mesmo e a sociedade. Envolve ter conversas difíceis, admitir quando cometemos erros e assumir erros históricos. Jung disse uma vez: "O mundo ainda está cheio de bodes expiatórios", significando que muitas vezes culpamos os outros por coisas que não estamos dispostos a confrontar em nós mesmos. Ao enfrentar nossas próprias falhas, paramos de culpar os outros e começamos a criar soluções reais. Curar a sombra coletiva pode assumir muitas formas. Isso pode envolver pedidos públicos de desculpas, contar a verdade sobre erros passados, ou até mesmo oferecer reparações àqueles que foram prejudicados. Essas ações não apenas ajudam as sociedades a curar, mas também garantem que os mesmos erros não sejam repetidos no futuro. Ao reconhecer nossas sombras pessoais e coletivas, podemos construir um mundo mais justo e equilibrado. Ao enfrentar nossas próprias sombras, como Jung sugeriu, começamos a ver como nossos medos e preconceitos pessoais influenciam questões sociais maiores. Essa autoconsciência pode nos levar a agir. Por exemplo, quando reconhecemos nossos preconceitos inconscientes, podemos falar contra a injustiça em nossos locais de trabalho, escolas e comunidades,
criando um ambiente mais inclusivo e justo para todos. Até mesmo empresas, escolas e comunidades podem se beneficiar ao enfrentar sua sombra coletiva. Conversas honestas sobre verdades difíceis podem levar à cura e ao progresso. Isso pode envolver admitir erros passados. Confrontar confrontar preconceitos ou mudar normas prejudiciais que foram aceitas por muito tempo. Esses passos podem ser difíceis, mas são necessários para criar uma mudança duradoura. E como Jung disse, a coragem com a qual suportamos nossa escuridão libera os outros de ter que carregá-la por nós. Quando assumimos a responsabilidade por nossas próprias sombras, ajudamos a aliviar o fardo para todos os outros. Ao fazer nossa parte, contribuímos para a construção de uma sociedade mais compassiva e justa. Reconhecer a sombra coletiva não é fácil, mas vale o esforço. Significa prestar atenção aos padrões, questionar crenças antigas e estar disposto a ter conversas difíceis. Mas ao fazê-lo, podemos começar a abordar os problemas profundamente enraizados em nossa sociedade e construir comunidades mais justas, equitativas e compassivas. À medida que trabalhamos para construir comunidades mais gentis e compreensivas, surge uma grande questão. O que significa se sentir verdadeiramente completo? Imagine estar em paz com cada parte de si mesmo, mesmo as partes que você tentou esconder ou ignorar. Pode parecer impossível, mas e se esse equilíbrio estiver mais próximo do que você pensa? Carl Jung acreditava que se tornar completo, o que ele chamava de individuação, é a chave para o crescimento pessoal. Individuação significa reunir todas as partes de si mesmo, mesmo aquelas que você reprimiu, em harmonia. Segundo Jung, a verdadeira saúde mental e ser totalmente você mesmo só podem acontecer quando tanto sua mente consciente, do que você está ciente, quanto sua mente inconsciente, o que está oculto, se unem. Mas isso não se trata de ser perfeito ou se livrar de suas falhas. Em vez disso, trata-se de reconhecer, aceitar e abraçar cada parte de si mesmo, mesmo as partes que o deixam desconfortável. Quando você faz isso, você para de lutar contra si mesmo e para de projetar seus traços indesejados nos outros. Você começa a viver em equilíbrio, com mais paz interior e autoconsciência. E os benefícios de enfrentar sua sombra, as partes ocultas e frequentemente ignoradas de sua personalidade, são enormes. À medida que você conhece sua sombra, você se torna emocionalmente mais forte. Você achará mais fácil lidar com os desafios da vida e evitar cair em velhos padrões prejudiciais. Um grande benefício de trabalhar com sua sombra é que isso melhora seus relacionamentos. Uma vez que você entende sua própria complexidade, você se torna mais empático e menos julgador dos outros. Em vez de projetar seus próprios medos ou frustrações em outras pessoas, você se conectará com elas de uma maneira mais honesta e gratificante. Esse tipo de autoconsciência pode melhorar não apenas seus relacionamentos pessoais, mas também suas interações de trabalho e sociais. As pessoas que integraram sua sombra frequentemente falam sobre sentir uma profunda sensação de liberdade. Elas não se sentem mais presas por pressões sociais ou por suas próprias crenças limitantes. Essa liberdade interior permite que vivam de forma mais autêntica, sem constantemente se esconder ou fingir ser alguém que não são. Por exemplo, imagine alguém que fez o trabalho com a sombra, enfrentando uma situação difícil no trabalho. Em vez de ficar na defensiva quando criticado, eles podem receber o feedback com curiosidade e abertura. Sua autoconsciência os ajuda a notar seus gatilhos emocionais para que possam responder de maneira calma e ponderada. Isso não significa que eles não sintam emoções negativas, mas são capazes de enfrentá-las sem se sentirem sobrecarregados. Nos relacionamentos, a integração da sombra leva a conexões mais profundas e significativas. Uma pessoa que abraçou sua sombra tem mais probabilidade de se comunicar abertamente sobre suas necessidades e limites. Eles entendem que ser vulnerável não é uma fraqueza, mas um sinal de força. Esse tipo de honestidade cria espaço para relacionamentos verdadeiramente solidários e amorosos. E o processo de integração de sua sombra é contínuo. Não é algo que você faz uma vez e depois esquece. À medida que você se torna consciente de certos aspectos de sua sombra,
novas camadas podem se revelar. Isso requer paciência e persistência. Jung disse que um longo processo de negociação é inevitável, significando que o trabalho com a sombra é uma conversa contínua com sua mente inconsciente, à medida que você continua a trazer partes de si mesmo à luz. Então, se você está procurando uma sensação de integridade e integração, tente esta visualização simples. Feche os olhos e imagine-se em pé em um lugar brilhante e pacífico. Na sua frente há um espelho, mas em vez de ver seu reflexo, você vê uma figura sombria. À medida que você se aproxima, essa figura revela partes de si mesmo que você ignorou ou temeu. Em vez de se afastar, imagine-se atravessando o espelho e se fundindo com essa sombra. Sinta qualquer desconforto se transformar em paz e aceitação completa. Quando você abrir os olhos, carregue esse sentimento de integridade ao longo do seu dia. Ao aceitar todas as partes de nós mesmos, podemos viver de forma mais plena e autêntica. Este é o caminho para a verdadeira integridade psicológica, onde reconhecemos, integramos e iluminamos cada parte de quem somos. Enquanto o trabalho com a sombra pessoal nos ajuda a crescer individualmente, sua influência vai muito além de nós mesmos. Então, como a ideia de sombra de Carl Jung moldou a espiritualidade moderna e a autoconsciência? Dos testes de personalidade às práticas de cura, o conceito de sombra de Jung mudou a forma como exploramos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. A ideia de Jung sobre a sombra, as partes ocultas de nós mesmos que muitas vezes tentamos ignorar, teve um grande impacto em como abordamos o crescimento pessoal hoje. Por exemplo, o indicador de tipo Myers-Briggs usa as ideias de Jung para ajudar as pessoas a entender seus pontos fortes e fracos. Ao fazer isso, ajuda-nos a reconhecer as partes de nós mesmos que escondemos, o que é o primeiro passo para o crescimento pessoal e espiritual. Mas o trabalho com a sombra também se tornou uma parte fundamental de muitas práticas de cura. Terapeutas e curandeiros espirituais o usam para ir além dos problemas superficiais e encorajar as pessoas a se aceitarem completamente. A verdadeira cura acontece quando abraçamos todas as partes de nós mesmos, mesmo as partes que temos evitado. E até mesmo a terapia tradicional, como a terapia cognitivo-comportamental, inclui trabalho com a sombra. A TCC nos ajuda a olhar mais profundamente para as crenças por trás de nossos pensamentos e ações. Isso muitas vezes nos leva à nossa sombra, revelando medos ou desejos ocultos que nem sabíamos que estavam afetando nosso comportamento. Pesquisas mostram que enfrentar nossa sombra pode levar a uma cura profunda. As pessoas que praticam autoconsciência e autoaceitação tendem a se sentir menos ansiosas, tornam-se mais resilientes emocionalmente e constroem conexões mais fortes com os outros. Ao trazer nossas partes ocultas à luz, o trabalho com a sombra nos liberta do medo e da vergonha. Mas o trabalho com a sombra também está conectado à inteligência emocional e à psicologia positiva. O crescimento espiritual não se trata apenas de ser feliz e positivo o tempo todo. Trata-se de reconhecer tanto a luz quanto a escuridão dentro de nós. Só integrando ambas podemos nos tornar verdadeiramente completos. Na liderança e nas comunidades, o trabalho com a sombra ajuda a criar ambientes mais honestos e compassivos. Líderes que enfrentam sua própria sombra lideram com maior sabedoria, integridade e autenticidade. Mas se você está curioso sobre explorar o trabalho com a sombra, muitos guias espirituais e recursos estão disponíveis para ajudar. Os ensinamentos de Jung nos lembram que o trabalho com a sombra não se trata de nos consertar, mas de nos tornarmos quem realmente somos. Ao fazer isso, não apenas curamos indivíduos, mas também ajudamos a tornar o mundo um lugar mais compassivo. À medida que você explora o trabalho com a sombra, pense nisso. Como sua vida poderia mudar se, em vez de fugir de sua escuridão, você a abraçasse? Muitas vezes, o caminho para a integridade nos leva através das próprias sombras que passamos anos evitando. Carl Jung, o psicólogo que introduziu a ideia da sombra, disse uma vez: "Não há luz sem sombra." Essa visão profunda mostra o poder do trabalho com a sombra e como ele pode nos transformar. E a filosofia de Jung
Enfatiza a necessidade de equilíbrio e autenticidade para alcançar a saúde psicológica. Ao reconhecer e aceitar todas as partes de nós mesmos, incluindo aquelas que afastamos, nos movemos em direção ao que Jung chamou de individuação. Isso não significa buscar a perfeição ou se livrar de falhas, mas sim aceitar tanto os aspectos luminosos quanto os sombrios de nós mesmos. Mas a jornada para integrar sua sombra muitas vezes começa com a curiosidade. Você pode começar perguntando: que partes de mim tenho evitado? Que traços julgo duramente nos outros que podem refletir algo que reneguei em mim mesmo? Esta autorreflexão pode ser difícil, mas leva a insights importantes e crescimento pessoal. E quando você abraça sua sombra, abre a porta para uma vida mais autêntica e gratificante. À medida que você se torna consciente de seus aspectos ocultos, você se torna mais forte emocionalmente, permitindo que você lide com os desafios da vida com mais facilidade. Você terá menos probabilidade de ficar preso em reações ou repetir comportamentos autodestrutivos. No coração deste processo está a autoaceitação. Ao abraçar todas as partes de si mesmo, incluindo aquelas que você rejeitou anteriormente, você cria espaço para uma verdadeira cura e crescimento. A autoaceitação não significa desculpar comportamentos prejudiciais, mas reconhecer de onde eles vêm, muitas vezes enraizados em necessidades não atendidas ou experiências passadas. Essa compreensão ajuda você a transformar o que antes parecia uma fraqueza em uma fonte de força. Confrontar partes de si mesmo que você há muito negou não é fácil, mas é através dessa aceitação que você pode começar a integrar a sombra. O que antes parecia vergonha ou medo pode se tornar uma fonte de poder pessoal e potencial. Imagine uma versão mais integrada de si mesmo lidando com uma situação desafiadora no trabalho. Em vez de reagir defensivamente, você pode abordar o feedback com abertura e curiosidade. Sua autoconsciência permitirá que você reconheça gatilhos emocionais, ajudando você a responder de forma ponderada, em vez de ser dominado por emoções negativas. Então, para começar a experimentar esse poder de autoaceitação, experimente esta meditação simples. Sente-se confortavelmente e respire fundo algumas vezes para se centralizar. Pense em uma parte de si mesmo que você tem lutado para aceitar, seja um traço de personalidade, um erro ou um desafio. Mantenha-o em sua mente e repita silenciosamente: eu reconheço esta parte de mim. Eu a aceito como parte do meu eu completo. Eu sou digno de amor e aceitação, incluindo todas as minhas complexidades. Sente-se com este pensamento por alguns momentos. Lembre-se, abraçar sua sombra não significa se entregar à negatividade. Trata-se de encontrar essas partes de si mesmo com compaixão. Quando você faz isso, pode descobrir que o que antes parecia sombrio ou indesejado pode se tornar uma fonte de força interior, criatividade e autoconsciência mais profunda. À medida que concluímos nossa exploração do conceito de sombra de Carl Jung, é fundamental lembrar que o trabalho com a sombra não é um evento único, mas uma jornada de crescimento e autodescoberta que dura toda a vida. Jung nos lembra que tornar-se consciente dela envolve reconhecer os aspectos sombrios da personalidade como presentes e reais. Este processo contínuo ajuda a construir autoconsciência, força emocional e relacionamentos mais profundos e autênticos. Jung descreveu a sombra como a porta para a nossa individualidade. Ao nos engajarmos regularmente com ela, podemos desbloquear forças ocultas e transformar fraquezas percebidas em ativos poderosos. Este caminho requer paciência e comprometimento. Mas quando você aborda sua sombra com curiosidade e compaixão, você se abre para um imenso crescimento pessoal. À medida que você continua esta jornada, reflita sobre esta questão. Como abraçar sua sombra poderia levar a uma vida mais autêntica e gratificante? O caminho para a autodescoberta é seu para explorar. Se você achou este vídeo útil, certifique-se de curtir, comentar e se inscrever para se juntar à nossa comunidade de crescimento e transformação. Compartilhe seus pensamentos abaixo. Seja você apenas começando sua jornada de trabalho com a sombra, ou já tenha experimentado seu impacto. Imagine o quanto mais gratificante sua vida poderia ser se você abraçasse completamente tudo o que você é. Fique atento para mais sobre esta poderosa jornada.